Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje eu contando a história da semana, não consegui trazer na quarta, então tô trazendo pra vocês nessa sexta-feira pra gente fechar a semana com mais uma parte da saga do mundo bélico, cada vez mais acabando, dessa vez a parte 7, nós estamos muito perto de finalizar essa história, galera. E bom, vamos começar de uma vez sem enrolação. A história já começa, né, dessa vez na Terra. Se a gente tava vendo muito mundo bélico, agora nós vamos para a Terra, onde nós vemos um laboratório do próprio John, né, do John Irons, né, e também ali da própria Lois Lane, que ela também está e tal, o próprio o John Kent, né, o próprio filho dela com Clark também está ali. E nós vemos ela escrevendo em um tipo de diário, um tipo de caderno sobre a própria experimento que eles estão fazendo na Terra, onde eles estão com uma falosiana, da mesma raça daqueles escravos do mundo bélico. Ela está sendo mantida naquele laboratório ali, né, em conserva e tal, estão meio que segurando ela para um momento especial, porque eles creem que ela pode servir como ajuda para o Superman no mundo bélico. E a gente vê essa própria conversa ali com o John Kent, o Superboy, né, o filho ali do Clark Kent, com a Lois Lane, né, eles estão conversando e tal, e alguma coisa acontece com a própria Falosiana, eles sentem um tipo de tremor, como se alguma coisa estivesse acontecendo com ela, e ela, né, meio que dá a entender que se prepara justamente para algo que vai acontecer em breve, e ela pode ser a chave para ajudar o Superman, né? E bom, o próprio robô ali da Lois Lane, o Calyx, né? Ele fala que por causa ali dos genes, dos fragmentos genéticos dela, aquilo ali estava acontecendo, que ela meio que pressentindo alguma coisa, e ela poderia realmente salvar, né, o Superman no mundo bélico. E nós vamos agora para o mundo bélico, onde o próprio Clark continua, e ele está lá na sua obra de libertação dos escravos, enquanto ele e novamente ali o Meia-Noite, né, a Natasha, eles estão libertando alguns escravos ali, o Creux também, estão libertando alguns escravos ali no mundo bélico. Eles, enquanto isso, também estão metendo a porrada ali nos Mongols ali, nos Battalions, estão descendo o cacete em todo mundo, até que chega justamente o grande servo do Mongol junto com o Omak, né? E ele chega em um grande monstro ali do mundo bélico. E o Omak tá todo na armadura, todo pronto. E a própria Natasha fala com ele: Omak, o que você tá fazendo? Cadê você? Cadê o Omak que a gente conhece? E o Clark fala pra ela: não adianta, Natasha, esse não é o nosso Omak. E ele mesmo fala: não faz isso, Omak. O próprio Clark fala com esse não é você. E aí o próprio Omak vira pro Clark, né, e fala: você lembra do que você tinha prometido pra gente? E o Clark fala que ele tinha prometido a única coisa, que era justamente eles derrotarem os escravos, saírem do mundo bélico. E o Omak tá completamente puto por causa da morte da Lia, eles não conseguiram salvar o Apollo, né? E ele tá completamente puto por isso. Eles perderam, né, seus amigos, e ele considera o Clark como alguém que fugiu no momento que eles mais precisavam, né? E o próprio servo ali do Mongol fala para o Omak: ataca eles, vai lá. E é isso que acontece. Nós vemos a primeira luta do Omak, cheio ele da armadura do mundo bélico, contra o Clark, né? E eles estão lutando, e o Omak, no meio da luta ali, ele vai falando muitas coisas pro Clark, né? Vai falando, jogando toda a culpa de tudo que aconteceu no mundo bélico, tanto com a autoridade, tanto com o Clark, tanto pessoal de cada um, né? O Omak, o que aconteceu com a Lia, o que aconteceu com a própria Natasha também, o que aconteceu com Meia-Noite, vai jogando a culpa de tudo, sobrecarregando toda a culpa no Clark, achando que o Clark vai cair naquela ali, né? E o próprio Clark vai desviando, dá alguns socos também pra, não sair mal ali na luta, né? E ele fala pro Omak: eu te conheço, Omak, eu sei quem você é muito melhor que isso, você não pode acreditar nessas promessas de Mongol, você não pode acreditar que eles realmente vão trazer a Lia de volta, que é justamente o que o próprio servo de Mongol prometeu para o Omak, né? Tinha prometido pra ele que caso ele se voltasse contra o Superman e seus amigos, contra a autoridade, ele traria a Lia de volta. E o Omak acreditou nisso. E o Clark vai falando isso com ele. Por exemplo: eu não quero lutar com você. Você tem que acreditar em mim. Eu sei que você é melhor que isso. Não acredita nas promessas de Mongol. E é nessa, né, que enquanto isso, o servo ali de Mongol
que tá com a própria Orphan Box, né, que é aquele poder que o Clark inclusive procurou com o Crooks, né, eles estavam à procura daquilo ali, e é o poder inclusive que pode trazer o Apollo de volta, né, a Orphan Box, ela está ali naquele monstro que o servo de Mongul está comandando, né, e é nesse momento que ele vai querendo o próprio trono também do mundo bélico, vai destruindo alguns escravos, vai matando alguns, e é nessa que o Crooks vai comentando com o Superman um plano, né, pra eles tentarem parar o servo ali de Mongul. E ele fala pro Clark, olha só, o que tá fazendo, né, o que tá dando esse poder para o servo é justamente a Orphan Box. A gente precisa pegar ela, só que a gente precisa de um tipo de distração. Porque, de um lado, em uma mão, ele tá controlando aquele grande monstro ali, e na outra, ele tá planejando tudo. Então, o jeito, né, da gente conseguir pegar a Orphan Box é a gente distraindo e cada um indo pros braços daquele monstro, que é tipo um polvo maligno, estranho do mundo bélico, e o plano do Crooks é justamente esse: ele, a Natasha e o Meia-Noite serem presos, né, serem capturados pelos braços do monstro, até o monstro não ter como segurar o Clark, e nessa o Clark pegar a Orphan Box. Esse é o grande plano deles, e caso o Clark pegue a Orphan Box, é a vitória, entendeu? E é isso que vamos ver daqui a pouco. Mas o Omak atrapalha essa conversa. O Omak, de novo, com uma rajada laser da sua armadura, ataca, né? Joga ali no Clark e no Crooks enquanto eles conversam, né? E o Clark aceita aquele plano ali do Crooks e mais uma vez luta com o Omak. Em um único golpe, derruba o Omak e fala: cara, para com isso, fica no chão, cara, fica parado, a sua armadura já está quebrando, a sua armadura está quebrada, você não vai aguentar por muito tempo, você vai morrer, né, basicamente isso. E enquanto o Omak, inclusive, chora, né, ali pro Superman, fala que ele não queria estar fazendo aquilo ali, mas ele tá fazendo aquilo ali pela Lia, ele não sabe mais o que ele tá fazendo, ele não sabe mais nada, ele tá fazendo aquilo ali por ele, sabe, ele não sabe o que fazer. O Omak se desaba mesmo, começa a chorar de verdade na frente do Superman. E uma voz, né, o próprio Superman fala que a Lia não estaria orgulhosa, a alma da Lia não estaria orgulhosa pelo que ele tá fazendo. E uma voz surge no fundo, falando sobre alma, falando que o Clark tá certo, que essa alma tá totalmente certa. E a gente vê todo mundo se virando. É Natasha, o Clark, o próprio Omak, o Meia-Noite, vira todo mundo a cabeça e é o próprio grande Mongul, galera, em cima do monstrão. Ele chegou, o grande Mongul, e ele vai pra cima do Superman. E ele fala pro Superman: você não tem mais nada pra aprender, entendeu? Você tá se submetendo a essas criaturas menores, se remetendo aos próprios escravos, né, falosianos ali do mundo bélico. E o próprio Clark fica puto agora com essa. Ele pergunta: criaturas menores? Ele pergunta pro Mongul, né? E ele fala: você não precisa entender nada sobre essas criaturas que estão em perigo, entendeu? E o Clark vai dando uma grande lição de moral, falando que aqueles escravos, eles acreditaram na força de Mongul, eles viam o ferro como algo gigantesco, eles acreditavam que Mongul era o grande salvador deles, Mongul daria o poder para eles saírem daquela escravidão, o sonho deles era ter o ferro para irem para a grande arena do mundo bélico para encontrarem um Mongul, mas eles se provaram o contrário. O Clark não fez nada, o Clark só mostrou a grande verdade para eles. E ele fala na cara do Mongul: eles não são menores, eles são maiores do que até nós. Clark se submete a isso, né? O Clark fala justamente sobre isso, e ele fala que ele não acredita que o Mongul não vê isso, e que ele pode ver isso. Ele realmente pergunta pro Mongul: realmente você não consegue enxergar que eles não são os menores? Nós somos, eles são muito maiores que nós, esse mundo não é nosso, esse mundo pertence a eles. E é isso que o Clark faz. Enquanto todo mundo está preso nos tentáculos ali do monstro, o Clark vai direto na Orphan Box, e ele pega em uma só pegada, ele consegue segurar a Orphan Box, e o próprio servo grita ali, né, parem ele, né, se referindo ao Clark, porque isso daria a vitória ao Clark, daria a vitória à autoridade, e é o que acontece. Um clarão azul se inicia e joga
todos aqueles batalhões e servos do Mongol para longe, e nós só conseguimos ouvir várias vezes a voz do Clark falando que esse é o porquê deles vencerem, esse é o porquê da vitória deles. A gente só consegue ouvir isso, e o rosto do Mongol, sabendo que a sua derrota tá mais perto do que nunca, que ele tá perdendo essa guerra. E nós vamos agora de novo para a Terra, no esconderijo ali, naquele laboratório onde a Lois está, e nós vemos justamente, né, o John Harry Irons chegando ali para encontrar a Lois, para encontrar, né, eles, e para eles conversarem sobre a própria Falosiana. E eles estão conversando, né, sobre o controle, que ela tá controlada ali naquela máquina, né, e que os fragmentos genéticos dela estão ali nela e tal, que isso pode ser o começo justamente para algo salvar o Superman. E ele pergunta para Lois aonde está ela, e é justamente aonde a Lois vai mostrar onde ela está. E quando eles estão frente a frente com a garota Falosiana ali, né, naquela cúpula, surge um clarão azul também pra eles, do mesmo clarão que surgiu pro Clark. E a Lois consegue ouvir a voz do Clark falando aquilo que eu falei. Esse é o porquê da nossa vitória. E essa fala vai ecoando até aqui, né, onde essa garota Falosiana está. E o brilho toma conta do laboratório inteiro. E o próprio John Irons, né, fala ali para a Lois, fala para ela: eu estou sentindo que algo grande está chegando, está começando algo grande agora. E é justamente isso que está acontecendo. Nada vai parar o Clark agora, galera. E é assim que termina a parte 7 da saga do Mundo Bélico. Falta pouco, galera. A saga tá terminando. Comenta o que vocês acharam dessa parte 7. Deixa o like aí no vídeo, e a vitória está próxima para o Clark dentro do Mundo Bélico, galera. Comenta aí, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.